Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Depois de um espacinho aí entre o último episódio e esse, afinal de contas, é aquilo que a gente fala sempre, né? Não dá para separar a pessoa de quem pesquisa. Então, algumas coisas aconteceram aí nesse meio do caminho. Não tive como gravar o episódio antes, mas as coisas estão caminhando e vai dar tudo certo, né? A gente conta que a vida vai seguir seu curso e vai dar tudo certo. E, começando mais esse episódio do Teste da Minha Vida, hoje eu converso com Rafael de Queiroz. Ele é doutor e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, com graduação em comunicação social, rádio, TV e internet pela mesma instituição. Também é DJ, tendo integrado o projeto coletivo de discotecagem de música africana e afrodiaspórica, chamado Estrela Negra, no Recife. Atualmente é residente de pós-doutorado em comunicação na Universidade Federal da Bahia. Olá, Rafael. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, um prazer te receber e ouvir um pouco da sua história. Prazer é meu, agradeço demais o interesse e o convite. Então, vamos começar essa conversa com uma pergunta que, lendo um pouco da sua tese e algumas informações que você me passou, eu queria que você contasse para outras pessoas que nos assistem também o porquê de, por muito tempo, você duvidar que a academia era um lugar para você. Viviane, eu acho que tem vários fatores, né? Mas um que eu consigo mais falar melhor ultimamente é perceber, depois de muito tempo, né, a questão do racismo, né? Mas antes disso, por não ter tido uma formação complementar dentro da academia, né? Pelo fato de eu ter trabalhado durante a minha graduação, não fiz PIBIC, né? Eu não fiz um TCC de forma normal, né? Escrevendo uma monografia, eu fiz um programa de rádio, e isso foi me afastando, né? Do domínio dessa linguagem, né? Dentro da academia. Então, foi um ambiente que eu tive muita dificuldade, né? De adaptação, né? E esses são vários motivos, né, que eles me afastaram, né, principalmente por sentir uma grande insegurança, né, que nós, pessoas negras, assim, normalmente, nós já sentimos uma insegurança, né, por conta do racismo, né, ele causa uma baixa autoestima, né, em pessoas negras, né, e isso se tornou uma bomba dentro da universidade, né, porque você não se vê na maioria dos processos, né, não se sente acolhido, e ao mesmo tempo uma trajetória, vamos dizer, acadêmica que não teve tantas facilidades, né, ele se torna um ambiente meio hostil, né, porque você termina se sentindo um peixe fora d'água, você se sente incapaz muitas vezes, né, e essa foi o meu início, que foi muito dificultoso, né, a partir do mestrado, né, que eu passei em 2012 e cursei até 2014, né. E antes de você falar especificamente do mestrado, eu queria te perguntar, porque o mestrado e o doutorado, eles vão meio que seguindo uma linha muito próxima, no sentido de você ter a música como esse pano de fundo, né? Então, eu queria que você contasse também como que a música, que antes era um gosto, um interesse, ao mesmo tempo que não tinha tanta abertura em casa, né, que você não se via com o dom de ser um músico, mas tinha a música como algo de interesse, de encontro, de reconhecimento. Me fala um pouquinho disso, como que a música se torna muito mais do que um gosto, de um interesse de lazer, e se torna esse pano de fundo para as duas pesquisas de pós-graduação que você desenvolve. Isso, Viviane. Desde cedo, assim, não consigo lembrar desde quando eu sou apaixonado por música, né? Sempre foi uma coisa
muito pulsante, né, na minha vida e que me estimulava a fazer as coisas assim, né? Quando tinha música tudo era mais fácil, né? E sempre foi um interesse, né, assim, desde criança e muito forte. E isso me perseguiu, sendo que na minha casa, para o meu pai, né, principalmente, música sempre foi uma coisa de vagabundo, né? E muito nesse discurso dele tinha um medo muito grande, né? Hoje eu entendo algumas perspectivas, algumas falas dele, né, nesse sentido, de um medo, né, de não conseguir construir um futuro, né, para mim e que conseguisse me sustentar e manter uma família e tudo mais. E aí foi um processo muito difícil porque ela nunca me abandonou, né? E eu vivia nesse dilema, de amar, né, de ser apaixonado, mas não poder corresponder, né, porque era impedido de alguma forma. Então isso sempre passou por mim, né? Então eu não, ao mesmo tempo eu não consegui deixá-la, né? Eu não por acaso eu sempre, mesmo com todos essa repressão, né, que tive, eu sempre busquei, cheguei a tocar, né, cheguei a cantar, tive bandas na adolescência, nada assim, uma coisa meio esporádica mesmo. Começo a discotecar desde muito cedo, nas festinhas dos amigos, né? Eu sempre, todo o dinheiro que eu conseguia na vida era para comprar disco, né? Podia faltar roupa para mim, mas não podia faltar disco, né? Numa época que não tinha MP3, né? Vale dizer. Então eu comprava, fui fazendo minha coleção de discos e ao mesmo tempo eu discotecava nas festas dos amigos. Aí depois passei a trabalhar com música depois, né? Por quê? Porque eu escolhi fazer radialismo, né? E, tipo, eu não tenho dúvida que escolher rádio não foi por acaso, né? Porque rádio é uma coisa quase inseparável da música, né? Na cultura da radiofônica e na história do rádio. Então, também, ao mesmo tempo, foi uma época que eu me apaixonei pelo cinema, né? E aí, rádio e TV era o curso mais próximo que se tinha de cinema, né? Aqui em Pernambuco, na época. E aí eu e aí eu fui percebendo que isso me perseguia, né? Até chegar a trabalhar, porque eu mencionei anteriormente que eu precisei trabalhar durante a graduação, né? Eu trabalhei em comércio, né? Porque existiam pouquíssimas opções de estágio aqui em Recife, e quando apareciam, né, elas geralmente pagavam um valor muito baixo, até às vezes dividia a bolsa por vários estudantes. E aí era uma situação bem difícil, até porque aqui não tem tantos rádios e tantas TVs como no Sudeste, né? Sim. Apesar de Recife ainda ser um pouco melhor do que algumas outras regiões aqui do Nordeste e do Norte, mas mesmo assim era muito escasso, né? E a maioria dos estágios também só pegava a partir do 5º período, né? 6º período. Mais restrito. Isso. E aí eu fui me virar. Aí comecei a trabalhar numa locadora de vídeo, né? O cinema aí falando mais alto. Mas depois eu passo a trabalhar anos, durante toda a graduação, numa grande livraria, e que eu fui trabalhar vendendo exatamente DVD e disco, né? Então, eu estava vivendo esses dois universos, né? Que eu gostava muito, e principalmente a música, né? Que sempre foi realmente a coisa mais forte. Então, isso, depois de um tempo, teve uma época que eu consegui fazer terapia, né? E aí a terapeuta me disse assim, olha, você não fez música, não virou um musicista, mas a música lhe acompanha, você persegue a música a todo momento. E eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Sim. E agora eu vejo com muito mais clareza. Então, não por acaso, né? Depois de desse tempo todo, eu trabalhei na coordenadoria de música da Fundação do Patrimônio Artístico Histórico aqui de Pernambuco, né? E a partir dessa experiência, comecei a ser incentivado para pensar no mestrado. E aí, claro que eu ia pesquisar música, né? Então, foi um resumo dessa trajetória aí. Aí eu vou falar, eu ainda não disse os títulos dos seus 2 trabalhos de pós, que dá uma noção para as pessoas, e a gente vai falar um pouquinho dos 2 também. A dissertação que você defendeu em 2014 é do Download à Agulha, Circularidade e Permanência do LP pelas Festas em Recife, orientado por Jardes Silveira,
Janotti Júnior. A tese que você defendeu no ano passado, em 2020, Fogo nos Racistas, epistemologias negras para ler, ver e ouvir a música afrodiaspórica, com Tiago Soares e Stephen Bexey como orientadores. E aí, é interessante que você fala da sua dissertação, que foi a forma que você encontrou de também unir o seu gosto pelo vinil com a modernidade que chegava pelo MP3, só que no meio do caminho alguém defendeu uma dissertação do jeito que você queria, Rafael. Conta como que você se livrou dessa história. Foi bem difícil, viu, Viviane? Porque eu já estava... eu não tinha aquele ritmo, né, da academia, estava aprendendo, mas aí depois de muita discussão, leituras, né, pesquisa, né, que eu estava prevendo uma etnografia, né, eu estava indo a campo, né, eu estava indo às feiras de vinis que tinham aqui em Recife, né, e conversando com os colecionadores, né, o público consumidor e o público vendedor, que a maioria deles também são colecionadores, né. Então, tinha uma ideia de ir às lojas também, né, e as lojas que ainda vendiam vinil, né, os sebos, e aí era uma etnografia meio romântica, sonora, né, da cidade do Recife a partir do LP. E aí que o que me interessava era, através do que essas pessoas iriam dizer, o que eu ia achar, né, as várias respostas possíveis para responder porque o famoso retorno do vinil estava acontecendo, né? Retorno entre aspas, porque ele nunca desapareceu, né? Mas estava se tendo reabertura de fábricas, né? Selos surgindo, lançando discos, né? Então, era toda uma previsão que tinha, né? Que eu tinha do trabalho, que já tinha começado a fazer, e aí meu orientador foi para uma banca na UFRJ, se eu não me engano, foi uma aluna do professor Michael Heschman, e ela tinha feito uma dissertação igual, assim, ela foi para colecionadores, né, para selo, para loja, e aí tudo que eu tinha pensado e estruturado, aí eu disse, poxa, eu vou fazer uma tese igual a menina, né, assim, a minha colega, essa pesquisadora, realmente a gente estava super conectado, de alguma forma, porque tivemos a mesma ideia, né, e aí eu fiquei sem chão, né? Porque já estava super, já tinham várias entrevistas e eu estava já no tempo assim que mestrado a gente não tem muito tempo, né? Sim, então muito corrido. É muito corrido e eu acho até que o doutorado nesse sentido é mais fácil do que o mestrado, né? E aí eu tive que correr atrás, assim, né? E aí a gente mudou de última hora, uma sugestão de Jeder, né? Que foi o orientador. Ele falou: olha, por que você não dá um recorte mais específico em relação às festas, né? Porque eu estava prevendo entrevistar também os DJs, né? E aí terminou que a gente ficou só com os DJs, né? E abordou a questão da festa também, né? E aí a gente foi atrás disso, né? Foi atrás dos DJs, das festas que tinham em Recife, que os DJs só tocavam com vinil. E aí a gente mudou e terminou que deu certo, eu acho. E aí a gente chega na sua tese de doutorado. E eu achei interessante, principalmente, dois trechos que eu queria destacar aqui do texto, né, do arquivo final da sua tese, que me chamaram muita atenção e eu queria que a gente conversasse sobre eles. O primeiro é um trecho da sua dedicatória. Mesmo as dedicatórias sendo pequenininhas, eu ainda recortei um porque eu quero conversar com você sobre algo bem específico, que é esse trecho. As crianças negras, em especial a meu filho Martin, que tenhamos neles modelos de esperança e futuros possíveis. E o outro trecho é da introdução, que você escreve assim: herdei a pele clara da minha mãe e todas as outras características fenotípicas negroides do meu pai, o cabelo, a boca e o nariz. A pele clara, sem dúvidas, me deu muitas vantagens em relação aos pretos mais escuros. E quanto mais disfarçasse minha negrura, raspando o cabelo, por exemplo, mais passabilidade e, consequentemente, mais tolerância
recebia daqueles que controlavam o ir e vir dos espaços reservados à branquitude. Com isso, Rafael, eu queria que você me falasse qual que foi o sentido do nascimento do seu filho, até o nome dele, né, é significativo nesse processo seu de se tornar-se negro no doutorado, e também de como que toda essa trajetória vai sendo construída, e não só de uma tese, mas uma tese em primeira pessoa, como você já deixa explícito nas primeiras linhas da sua tese, e como que não é uma tese que está longe do seu cotidiano, né? Quando você fala que você pesquisa DJs, e na sua apresentação eu já falei que você também fez esse trabalho já, né? E ainda é muito importante pela relação de música que vem com você há muito tempo. Me fala um pouquinho disso. Vamos lá, são muitas coisas. A pesquisa toda. E aí, Viviane, primeiro falar de Martim, né, que você falou. Martim é uma dádiva, né, assim, eu sou muito feliz e agradeço por ele ter me escolhido como pai, né, e a gente está cada vez mais construindo uma relação, né, forte e amorosa, mas com muita treta também, né, porque sabe como é, né, pai e filho. E foi uma coisa muito importante para mim, porque também, antes de tudo, quando eu comecei o doutorado, o doutorado é importante dizer, né, que o doutorado foi uma opção de renda, né, para mim. Minha companheira Mariana já estava grávida, né, e aí eu já estava um tempo desempregado, então o doutorado foi uma opção de sobreviver mesmo, né, assim, e poder sustentar a família, né, a gente poder conseguir criar Martim, né. E aí, Martim chegou logo no final do primeiro semestre do doutorado, né, meu filho tem 4 anos, vai fazer 5 mês que vem, então eu termino a tese, os 4 anos de doutorado são os 4 anos de Martim, né, e aí, eu digo na tese também que eu fiz, no final eu fiz tudo por ele mesmo, né? E que é isso, né? Eu desenvolvendo a consciência negra e aí tentando proteger meu filho do que eu passei, porque se eu conhecesse um pouco do que eu sei hoje, desculpa. Não, super compreensivo. Se eu pudesse oferecer o mínimo de um letramento racial para o meu filho, muita coisa que eu passei, ele vai saber se defender de alguma forma. Ou pelo menos entender o que está acontecendo ali, aquela dinâmica, né? Que nem a dinâmica do racismo, né? Eu entendia, porque eu não tive essa formação, né? Eu não tinha essa conversa em casa. Eu não convivia com pessoas negras, porque eu sou oriundo da classe média e Recife é a cidade mais desigual do Brasil, né? Então você imagina, isso é um dado do IBGE, tá? Você imagina quem ocupa, né, a classe média e as classes altas e quem ocupa o andar de baixo, né? Então essa pobreza tem cor, né? A classe média tem cor também. E aí nesse processo foi um processo de muita solidão, né? Então eu digo que é por Martim e por futuros melhores, né? Que eu realmente almejo isso, né? Eu acho que o lugar da academia ele não pode ser separado da política, e na verdade ele nunca foi, mas isso foi dito que era separado, mas isso é uma posição de poder, né? As pessoas que estavam ali segurando, dizendo que a academia era um lugar neutro, objetivo, né? E tantas outras falácias, né, que se foram ditas, elas, na verdade, escondiam posições de poder, né? E aí, o meu projeto político, ele também está dentro da academia, né? Ele também está dentro do que eu escrevo, do que eu vivo, do que eu passei, né? É como a Bell Hooks fala, que a experiência negra, ela deve ser colocada como uma ciência, né? Ela deve ser uma ferramenta metodológica de pesquisa, né? Então,
por isso, né, que eu fiz isso por Martini e por um futuro possível. Mas também tive muita dificuldade, né, porque eu tinha uma criança bebê, né, super dependente, e eu estava numa trajetória que também é muito puxada, muito difícil, né? A gente não pode romantizar também, né, o lugar da academia, pelo contrário, é um lugar que eu já falei em outra agora mais cedo, que é um lugar tóxico, mas é um lugar, assim, de muita pressão, né, de você se sentir muito cobrado e uma posição que é muito delicada, né, assim, para a saúde mental e para tudo, né. E aí eu estava com um bebê, minha esposa estava no doutorado também, Sim. e a gente estava lá se virando. Ela teve apenas 4 meses, né, que é absurdo, eu acho também, o tempo de licença maternidade. E ela trabalhava com. Ela é da área de biologia, de biotecnologia, então ela trabalhava com bancada, com experimento, então ela tinha que estar lá, né? E ela meio que sofreu uma pressão da orientadora dela para voltar. E ela deu 4 meses, ela voltou, né? E aí eu fiquei com o Martim. Ela tirava o leite e eu ficava com ele o dia todo, sabe? Enquanto ela tinha que ficar lá, né? E era uma jornada longa. Ela saía de manhã e só voltava no final da tarde. Então, tive muita ajuda da minha mãe também, que eu não posso deixar de citá-la, né? Assim, sempre deu esse apoio. Mas aí depois a gente foi morar perto da universidade, porque ele começou uma creche que é municipal aqui de Recife, mas que é dentro da UFPE. E aí ele foi, a gente colocou ele na creche, que foi uma coisa que foi muito difícil para a gente, porque ele não estava preparado, claramente não estava preparado, ele sofreu muito, ele tinha apenas 7 meses, né? Mas era a nossa realidade, a gente não tinha como pagar uma pessoa para cuidar dele, não tinha que voltar, eu tinha que voltar para pesquisar, né? Que eu praticamente fiquei dos 4 aos 7 meses, foram 3 meses que eu fiquei quase que exclusivamente com ele. E aí foi uma época muito difícil, assim, de que a gente começou a morar longe dos meus pais, aí não tinha quem ajudasse, né? E aí tinha toda aquela demanda, a creche é pública e, tipo, ela entrava muito em greve, né? E aí a gente também ficava o tempo todo lá. Então não tinha uma rede de apoio, não tinha sabe, uma estrutura financeira ideal, vamos dizer assim, né? Apesar de ser melhor do que a maioria da realidade dos brasileiros, né, e brasileiras. E aí, mas foi bem difícil. Mas foi eu acho que também, Viviane, se isso me fez me esforçar mais, sabe? Assim, um pouco tempo que eu tinha que me virar, assim. E aí nesse pequeno tempo, eu acho que minha tese podia ter ficado melhor, sabe? Claro, que se tivesse condições melhores, assim. O filho é muita demanda, mas é uma coisa incrível também, né? Então, eu acho que ele também, a tese foi para ele, né? Ele acho que ele, se não fosse ele, talvez eu nem tivesse entrado no doutorado, né? Ele foi esse estímulo. E Eu queria. aí, Só te cortando, Rafael, é porque, como a gente já conversou um pouco antes, eu queria que você contasse o antes do nascimento do seu filho, que não era esse nome inicial, né? Fala um pouquinho como que esse nome foi sim. trocado. E como que isso Não, tem a ver com o seu processo mesmo, né, do doutorado. sim, claro. Então, eu vou começar, certo? Aqui. Vou fazer uma narrativa e vou chegar nisso, tá bom? Pode ser? Sim. E aí foi assim, né? Eu, no doutorado, no primeiro semestre, né? Meu filho ia nascer no final do semestre, e aí eu me matriculei numa disciplina chamada Feminismo Negro, na pós-graduação da Sociologia, né? Eu fui para outras áreas. Por quê? Porque eu entrei no doutorado já pesquisando música negra, né? Eu tinha um outro tema de pesquisa que não tem nada a ver com o que eu cheguei, né? E que também é muito comum, né? Sim. Nossas mudanças. Mas eu tive uma transformação, né? Que me fez mudar isso tudo, né? A partir dessa experiência em Feminismo Negro, eu tive uma mudança dupla, porque a partir de lá eu comecei a conhecer as teóricas do feminismo negro, né? Principalmente as afro-americanas e as brasileiras, e tive um contato com a ciência que eu não conhecia, né?
é a teoria do ponto de vista, né, que a Patricia Hill Collins fala muito, né, a partir da Donna Haraway, né, e isso foi me impactando, né, a forma como Bell Hooks escrevia, como Lélia Gonzalez escrevia, Luísa Bairros, e aí eu fiquei maravilhado com aquilo e vi uma potência gigantesca e um questionamento muito contundente, né, da ciência branca europeia, né, como eu não conhecia antes, eu não tinha esse contato, né, e aí eu fiquei, aquilo foi me transformando, e a maioria das pessoas, das minhas colegas, eram mulheres negras, né, muitas vindas da militância, né, da academia também, mas tinha um grupo ali super heterogêneo, mas que assim, dos lugares que elas vinham, mas eram a maioria de mulheres negras. E elas, a partir dos relatos delas, eu comecei a me identificar bastante, né? Porque até então eu nunca tinha, claro que eu pensei várias vezes na questão da negritude, né? De não me encaixar, né? No lugar que eu vivia de branquitude, né? De olhar meu pai também, né? E mesmo ele dizendo que não era negro, assim, eu entender como diferente dos outros, né? Dos pais dos meus amigos, ele era diferente, né? E sempre tendo sofrido racismo, mas sem saber, né? Pela pele clara, porque isso é uma das falácias que a democracia, o lusotropicalismo freiriano produziu, né? Da democracia racial, do famoso aqui ninguém é negro, né? Todo mundo tem, não, aqui ninguém é branco, todo mundo é misturado, todo mundo tem sangue negro. Então são várias falácias, né, que você vai acreditando que já são super potentes, internalizadas, né? São política ainda do Brasil, né? No discurso oficial. E aí uma delas teve uma bendita aula que eu falei, poxa, eu comentei, né? Gostei muito do seu relato, mas eu me identifico muito com ele, né? Aí quando eu ia falar, mas eu não sou negro, ela botou o dedo assim, falou, você se autodeclara negro? E aí eu falei, opa, né? Foi um impacto aquilo, né? Para mim. Aí eu gaguejei e disse, estou me descobrindo. Entendeu isso agora? Ela me cobrou na hora, né? Assim, e ela disse, pô, a mulher negra tá me enxergando enquanto negro, assim, ela tá me chamando, né? E aí, né? Vamos sair do armário, né? E aí, todo esse processo, né? É uma colega, essa menina, né? Hoje é minha amiga, Natália Diógenes, é uma grande pesquisadora, assistente social, doutora em psicologia, militante do movimento negro e feminista, né? E a partir dessa experiência, tudo mudou, né? O nome do meu filho já estava escolhido, seria Moreno, né? A gente já tinha feito chá de fraldas, inclusive com as letras garrafais lá, bem-vindo Moreno, né? Já o tinha apresentado ao nosso micro-universo, que seria Moreno, né? O nosso filho. E aí, a partir dessa transformação na minha vida, de se autodeclarar, a partir dessa experiência acadêmica, né? Mas que transborda o universo acadêmico, né? Porque de outra ordem, e a política sempre foi uma questão central para o feminismo negro e na condução das aulas também. E aí, meu filho, eu começo a descobrir que moreno seria que eu achava uma palavra linda, um nome bonito, mas seria um eufemismo para negro, né? A gente normalmente chama pessoas negras de morena. Oh, aquele moreno, aquela morena. Para não ofender. E ainda, isso que eu ia falar, e ainda com aquele tom para não ofender, né? Não é Exato. assim. É como se negro fosse ofensa, né? Como se negro fosse um problema, né? Ser negro, né? E é uma carga negativa que você carrega ao autodeclarar-se negro, né? Ao chamar de negro. E aí eu disse, não dá. Eu não posso ser minimamente consciente, né? E chamar meu filho de moreno, assim, tem muitas consequências negativas, né? E o nome, principalmente para os africanos, é uma coisa muito importante, né? Ele vai dar um poder para a criança, né? Vai ser lá um destino, vai. E aí eu não posso, né? E aí a gente discutiu bastante, foi um problema, assim, aqui em casa, mas a gente, nas indecisões, um belo dia a gente estava assistindo um documentário sobre Martin Luther King, né? E
nunca tinha pensado em qualquer outro nome. Assim, a gente jogou vários na roda, né? Mas aí quando a gente viu o documentário, aí minha companheira olhou para mim e disse, já sei, Martim. Aí eu, caramba, Martim, vai ser. E aí virou, ele virou Martim Verde Moreno, né? Por causa dessa transformação, que foi muito importante, né? E que foi dentro, assim, é muito significativo, porque foi uma experiência dentro da academia e que mudou minha vida por completo, né? Mudou o nome do meu filho, mudou minha tese, né? Como você mesmo falou, é muito difícil, você não separa a vida pessoal de vida acadêmica, né? E aí isso, eu continuei pesquisando música negra, né? E aí, sendo que eu tive uma pegada muito mais politizada, né? E, na verdade, uma coisa que me instigou muito foi descobrir por que essa música negra, né? Ela me impacta tanto, ela me move tanto, porque eu me identifico tanto a partir da música negra, né? Porque ela tem essa potência. E aí eu fui atrás dessas coisas com sentido político, né? De tentar desestabilizar minimamente o eurocentrismo, né? A colonialidade, né? Que ficam baseando nossas pesquisas e nossas teses, nossas dissertações, né? Todo o ensino acadêmico, né? A estrutura. E aí foi a partir disso que eu, ao tornar-me negro, né? Como Neuza Santos Souza fala, né? Que você não nasce negro, você se torna negro. Descobrindo essa gama de autores e tentando descobrir sobre a minha história, né? Sobre o meu passado, sobre as epistemologias negras, né, que já existem há tanto tempo, né, e que, mesmo assim, elas são afastadas, né, da academia, para me descobrir e para me tornar um pesquisador negro, que eu achava que eu deveria ser, né, eu comecei a construir a tese de uma maneira totalmente diferente, né. E aí, Rafael, chegando ao fim da nossa conversa, com um pouquinho da sua trajetória, com tantas caminhadas e transformações, eu te pergunto, com qual palavra você me define sua caminhada até aqui? Só uma? Só uma. Eu acho que é transformação. Para mim foi um sentido de transformação, porque mudou tudo para mim, né? Minha visão de mundo mudou, né? Então, a forma como eu escreveria, isso passa pela forma de escrever, por questionar desde o método, né? A metodologia, aos sujeitos da minha tese, né? Para não falar objetos, os sujeitos da minha tese, né? E me transformar num pesquisador, numa coisa que eu acredito, né? Então, foi só transformação, do começo ao fim. Foi um processo duro, difícil, né? De enfrentamento, mas ao mesmo tempo eu acho que eu, eu consegui fazer o que eu quis, sabe? Eu consegui chegar lá, né? Eu acho que, claro, ainda estou só no começo, né? Alguém me disse uma vez que o doutorado é só o começo da trajetória, né? Tem muita coisa para aprender, muita coisa já para revisar do que foi feito, né? Mas eu acho que essa transformação ela foi muito forte, difícil, mas muito positiva também, em vários aspectos. Sim. Rafael, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por ter dividido com a gente um pouquinho da sua trajetória, as suas transformações, que o mundo seja mais afetuoso para o Martin e para várias outras crianças que estão aí, que estão chegando, né? E que a gente possa passar para elas um pouco do que a gente aprendeu, né, ao longo dessas chacoalhadas que a vida nos dá, questionando e rompendo algumas dessas estruturas tão asfixiantes muitas vezes. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Viviane. Uma pena já acabar, porque eu queria falar mais ainda. Mas foi ótimo estar aqui. Agradeço demais o interesse, né? O tempo que você dá para a gente falar. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é incrível, é criativo e é importante, né? E eu espero que cada vez mais tenhamos teses que venham a contribuir com essa mudança política, né? E tenham cada vez mais etos antirracista, antipatriarcado, né? Anti-homofóbica e todos os tipos de heranças, né, do colonialismo que a gente possa, de algum modo, né, contradizê-los, né, enfrentá-los. E eu acho que a academia, junto com a arte e junto com o ativismo político, elas são armas necessárias para a gente conseguir essa vida melhor, esse mundo melhor. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu deixo meu abraço e a gente se vê no próximo Tese. Até mais. Tchauzinho.